Ok. Ah, Saudações a todos aqueles que nos acompanham por via da Camunda. Este é o programa 360 graus. Eu sou Pikingo Diancazi e hoje estou com os meus companheiros, professor Mavenda, Jerônimo Cissa, Isidro Fortunato e o filho do Conselho dos Dembos, Gangsta. Hoje temos um convidado de peso, na verdade alguém que dispensa apresentações, mas por uma questão normativa nós vamos ter que apresentá-lo. Dizer antes que estamos na senda das entrevistas às lideranças políticas, né? Começou no dia 6 de abril, onde tivemos a CJ em representação da UNITA. Depois, no dia 18 de maio, onde tivemos o Justino Pinto de Andrade pelo Bloco Democrático. No dia 24 tivemos o Dr. Manuel Fernandes pela Casa CE. E hoje, 6 de agosto, vamos ter nada mais, nada menos que Dr. Abel Epalanga Chivukuvuku, pelo projeto político Para Já Servir Angola. Dr. Abel, obrigado por estar aqui, seja bem-vindo, não é? E espero que possamos ter uma boa entrevista, como tentado habituar aos angolanos. Porém, para aquilo que são os detalhes biográficos do nosso convidado, vou passar a palavra ao professor Mavenda para fazer uma dissertação daquilo que é a biografia do nosso convidado. Por favor, a vossa atenção. Muito boa noite. Abel Epalanga Chivukuvuku nasceu a 11 de novembro de 1957 no município de Bailundo, província do Huambo. Ingressa na UNITA em 1974. Em 1979 começa a sua carreira militar. Nos anos 80 é promovido a tenente-coronel e torna-se chefe adjunto do Serviço de Informação Militar deste movimento. Depois muda-se para a área diplomática e passa a representar o movimento em Portugal, países do leste europeu, organizações das Nações Unidas. Em 1991, é nomeado representante adjunto da CCPM e, posteriormente, torna-se secretário para Relações Internacionais do mesmo partido. Nas primeiras eleições, em 1992, é nomeado mandatário. Em 1997, assume a liderança da bancada parlamentar. Em 2002, é nomeado secretário para Assuntos Constitucionais, Eleitorais e Parlamentares do mesmo partido. Em 2011, cria a Convergência Ampla de Salvação de Angola. Em 2012 e 2017, é candidato às eleições gerais. Atualmente, lidera o projeto político Para Já Servir Angola. Muito bem. Doutor, como te sentes agora? Na presença de jovens irreverentes. É um prazer estar aqui nos estúdios da Camunda News. Também vim conhecer hoje, estar convosco. E quero transmitir a minha palavra de agradecimento e, sobretudo, de simpatia para todos que nos acompanham. Vamos facilitar a nossa conversa. Portanto, isto doutor dali, pronto. Aqui é o Mano Abel. Mano Abel, e temos conversa entre irmãos. Muito Fica bem. mais fácil assim. Muito bem. Agradecemos por ter vindo, como já disse. Então, para aquilo que, na verdade, é a sessão de perguntas, vou pedir ao Isidro para dar a abertura. Isidro, por favor, começa. Muito obrigado, Pic. Mano Abel, muito boa noite. Em nome da equipa 360 graus. É uma honra e uma grande responsabilidade começar aqui com o leque de perguntas, mas eu vou já. Para o Mano Abel, qual é o verdadeiro estado da nação? O estado da nação, nosso país, tem que ser avaliado em 4 dimensões. A primeira dimensão tem que ver com o estado de espírito psicomoral dos cidadãos. Estamos como? E é com preocupação que chego à conclusão de que neste momento vivemos uma espécie de desalento, desânimo, muita frustração e incerteza sobre o futuro do nosso país. As pessoas não sabem o que é que vai ser o amanhã, vive-se o dia a dia, grande parte da nossa população. Portanto, o estado de espírito psíquico recuou muito. Nós tivemos um período de 2004 a 2014,
em que havia otimismo, havia esperança, na verdade as pessoas acreditavam muito mais. Neste momento há muito desalento. E isso tem um grande efeito sobre a atitude das pessoas para o dia a dia. Do ponto de vista do estado político da nação, estamos a viver um momento de algum recuo nos valores de uma democracia. Estamos a viver um momento de algum recuo em termos de abertura dos órgãos de comunicação social, que eu agora já não chamo de órgãos de comunicação social do Estado. Hoje são órgãos de comunicação social do partido no poder, do MPLA. Há um recuo visível. Há uma dimensão de alguma imprevisibilidade sobre o calendário político nacional. Nós tínhamos previsto, por exemplo, termos eleições autárquicas em 2020, não houve, não se disse nada a ninguém e esquecemos. Não há previsibilidade do calendário político nacional. Portanto, do ponto de vista nacional, também, do ponto de vista político, também estamos a assistir agora a uma tendência de crispação do ambiente político nacional. Uma certa tensão, não é verdade? Que, em certa medida, temos que assumir que vai ser progressiva à medida que formos evoluindo para as eleições de 2022, mas que precisamos de cuidar. Portanto, houve algum recuo e só espero que não tenhamos que recuar para um outro nível de autoritarismo. Portanto, há um desalento do ponto de vista psicomoral, do ponto de vista político, recuamos, do ponto de vista econômico, o nosso país continua o mesmo, com extraordinário potencial, não é verdade? Mas que, em certa medida, ainda vivemos a recessão econômica, que tem sido contínua nos últimos 3 anos, a tão badalada diversificação da economia está lenta, tarda a surgir, continuamos a ser uma economia de enclave, fundamentalmente suportada pelo petróleo e pelos diamantes, não é verdade? Ressurgiu um bocadinho a produção agrícola, mas a níveis não sustentáveis, não é verdade? Portanto, o nosso potencial, o potencial do nosso país ainda não está suficientemente utilizado para aquilo que devia ser o nosso país. Portanto, do ponto de vista econômico, ainda estamos em recessão. Do ponto de vista social, houve recuo. Houve recuo hoje, os níveis de pobreza são muito maiores na população, a fome assola pessoas não só no meio rural, mesmo aqui nos bairros das grandes cidades, não é verdade? Há famílias que só conseguem fazer uma refeição por dia, num país como o nosso. Temos o problema do desemprego na juventude, que está a níveis bastante altos, que, com os efeitos da pandemia, o desemprego aumentou. Porque muitas empresas entraram em falência, despediram pessoas, diminuíram o nível de pessoal, portanto, o desemprego é grave. Com a consequência do ressurgimento da criminalidade nos nossos bairros, hoje é um problema quase pandêmico, a criminalidade dos nossos bairros, e que também, em certa medida, tudo isso resvala no que eu chamo do declínio ou a entrada em extinção da classe média. Durante o período 2004-2014, no período da euforia, do otimismo, estava a surgir em Angola a classe média. E que neste momento é uma classe média em extinção. Naquela altura, um professor do ensino primário, que ganhava 150 mil kwanzas, equivalia a $1.500. Também conseguia ter o filho a estudar na Namíbia, conseguia ir visitar, conseguia construir a casa dela aqui no Benfica, no Lar do Patriota. Hoje, o mesmo professor, com o mesmo salário de 1.500, 150 mil kwanzas, não chega a $1.000. Na verdade, portanto, houve regressão do ponto de vista econômico, houve regressão do ponto de vista político, houve regressão do ponto de vista socio-psicoemocional, portanto, regredimos. E, portanto, temos que repensar para reencontrarmos os carris e o caminho. Portanto, esta é a minha percepção do Estado da Nação neste momento. Muito bem. Muito bem. Por tudo aquilo que nos contou, acreditamos que quer fazer parte, quer ser parte da solução. Contudo, a pergunta é, quem acredita que esteja na base dos constantes chumbos do projeto político para já no Tribunal Constitucional? Isso nem sequer é discutível, até as crianças dos bairros sabem. É o Bureau Político do MPLA que ordena, na verdade, do Tribunal Constitucional. E até hoje houve uma notícia interessante. Há o nosso irmão Pedro Panzo, que foi secretário do chefe de Estado para os assuntos econômicos. E teve apenas um mês de serviço.
E parece que fez aí umas trambolhadas, porque na presença da República aquele dinheiro anda por ali. Eu tinha uns amigos que diziam, amigos brancos sul-africanos, que diziam, pá, em Angola o dinheiro está na rua. Só que os angolanos não têm olhos para ver que o dinheiro está na rua, então nós vamos lá recolher o dinheiro. O que eu quero dizer, esse cidadão angolano, Pedro Panzo, deve ter feito algumas irregularidades e depois foi demitido e fugiu para a Europa. A PGR angolana e os serviços de justiça requereram a extradição dele para Angola. E uma primeira instância admitiu a possibilidade de extradição desse angolano para aqui, por solicitação da PGR angolana. Mas o Tribunal Constitucional de Espanha decretou que não se devia extraditar porque os órgãos judiciais angolanos são dependentes do poder executivo. Até não somos nós que vemos isso, são os espanhóis. Por que é que nós vamos ter dúvidas? Eu não tenho dúvida. Portanto, é claro que foi o Bureau Político do MPLA que determinou que o Abel e aqueles que estão com eles não devem participar na vida política nacional, devem ser excluídos. E é por isso que chumbaram continuamente. Até porque o que nós fizemos não foi comum. Nós introduzimos 32 mil assinaturas, processos. Todos eles com administrações municipais a dar os atestados de residência. Até fomos aos notários, que não era necessário, para reconhecer as assinaturas. O próprio governo, o próprio tribunal, é que disse que afinal os documentos que vêm das administrações não valem. Afinal os documentos que vêm dos notários não valem. Portanto, eles próprios passaram um testemunho e um atestado de incompetência aos próprios órgãos do Estado. É por isso que neste momento nós até estamos a processar o Ministério da Administração do Território, porque é o Ministério da Administração do Território que controla as administrações e nós pagamos os atestados das administrações. Então tem que nos devolver o dinheiro. Estamos a processar o Ministério da Justiça, porque os serviços de notariado e certificação dependem do Ministério da Justiça. Se formos nos notariados para reconhecer as assinaturas e o tribunal diz que afinal isso não vale, que Estado é esse? Que as próprias instituições não têm validade. Portanto, é o Bureau Político do MPLA, não é outra coisa. Doutor, Jerônimo Cícero, meu nome. Mais uma vez, uma Já dissemos que é o Manabel. Pois. Manabel, é uma honra comensurável tê-lo aqui. Na verdade, na senda da legalização do Prajá, será que ainda há esperança do Prajá ser legalizado pelo Tribunal Constitucional? Nós mantemos fé por duas dimensões. Primeiro, porque sabemos que temos razão. Fizemos o que a lei exigia e fizemos muito mais. Segundo, porque também precisamos de ajudar as nossas próprias instituições. Nós fizemos, por exemplo, um processo de recursos, que do ponto de vista estrutural das leis não estava bem arrumado. Fizemos o primeiro recurso ordinário, depois fizemos o recurso extraordinário, depois fizemos o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. O que é que depois aconteceu? A Assembleia Nacional foi obrigada a fazer duas revisões pontuais da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e da Lei do Procedimento Judicial. O que significa, aprenderam com o que nós fizemos, não é verdade? E tiveram que alterar a lei, as leis. Por que tiveram que alterar a lei orgânica? É porque nós vivemos um ambiente em que, quando introduzimos do ponto de vista administrativo, as competências eram do presidente do Tribunal Constitucional sozinho. Portanto, foi uma etapa. Quando passamos para os recursos, o recurso extraordinário foi para a Câmara. O recurso extraordinário da Constituição, para mim, os mesmos faziam a mesma avaliação. Portanto, eles não podiam contradizer-se. É a ordem que receberam. E a lei agora introduziu várias câmaras para fazer com que, quando se faz o primeiro recurso ao plenário, é uma parte do plenário que decide, alguns. Quando se faz o recurso de inconstitucionalidade, são outros, para não serem os mesmos. Tiveram que fazer essa alteração à lei, aprenderam conosco. Segundo, tiveram que fazer também uma espécie de legitimação do ponto de vista legal do recurso extraordinário de inconstitucionalidade. E é por isso que no nosso quadro jurídico não está muito bem clarificado o que nós estamos a fazer, que é cassação. Estamos a fazer o processo de cassação da direção do plenário do Tribunal Constitucional. Não está muito clarificado se está no Código Civil ou se está na Lei do Processo Constitucional. Está ambíguo.
Então, nós estamos também a fazer esse exercício. Primeiro é porque acreditamos que temos razão. Segundo, é para ajudarmos a contribuir para as nossas instituições evoluírem. Estamos a fazer o processo de cassação. E nesse processo de cassação, provavelmente também vão aprender e vão ter que corrigir algumas leis. O mais importante é que nós, os cidadãos deste nosso país, não podemos ficar na letargia de ter as leis escritas, e em certa medida determinadas leis até são boas, mas não têm efeito nas nossas vidas. Não faz sentido, não é verdade? Temos que ser nós a fazer com que as leis se implementem e tenham efeito nas nossas vidas. E é preciso que nós estamos a fazer o processo de cassação, primeiro, porque acreditamos que temos razão, segundo, para ajudar a evolução do próprio nosso sistema judiciário. Doutor, na verdade, eu venho rebater a questão, sendo uma figura proeminente da política nacional, os angolanos aguardam pelo vosso regresso à vida política, para aquilo que é a mudança de Sagura para Angola. E no âmbito desse processo de cassação, há mesmo esperança de que o Prajá seja legalizado? Eu gosto de clarificar as coisas. Sim. Eu, do ponto de vista psicológico, não me considero político, porque não decidi ser político. Foram as circunstâncias da vida que nos levaram para esse papel. Considero-me, ao contrário, um servidor, interessado nas coisas do país, preocupado com a evolução dos países, sensível ao sofrimento dos cidadãos, e acho que tenho o dever e a obrigação de contribuir para melhorar as coisas, não é verdade? Portanto, essa é a minha dimensão, esse é o meu papel. E nesse papel, com partido ou sem partido, com plataforma ou não plataforma, serve-se na mesma aos nossos concidadãos. O importante é termos disponibilidade, vontade, energia para fazermos isso. Portanto, neste momento, eu acredito que temos razão de lutarmos pelo nosso Prajá. Mas, ao mesmo tempo, vamos encontrar outras fórmulas de participar, de contribuir, para todos fazermos com que o país ganhe um certo rumo. Eu disse há dias uma coisa que é um bocado polêmica para algumas pessoas. Porque eu disse, eu já não acredito que no meu tempo de vida, eu tenho agora 60 anos, que no meu tempo de vida vou haver Angola ideal. Sem poeira, sem museques, com boas escolas, bons hospitais, jovens com emprego, com uma coisa bonita. Não acredito. No meu tempo isso possa acontecer. Mas acho que é meu dever contribuir para pôr Angola nos carris, para que as próximas gerações possam sonhar e esperar viver essa Angola ideal que nós não conseguimos viver. É nossa obrigação. Não podemos. Nós tivemos o nosso período de vida e de participação e depois vamos ainda deixar um país sem carris, um país sem rumo. Não faz sentido. Portanto, temos que contribuir para dar rumo ao país. E para dar rumo ao país, com Prajá, sem Prajá, com Frente Patriótica ou não, estaremos sempre disponíveis para fazer esse trabalho. Manobel, queira partilhar conosco que razões objetivas estiveram na base do seu afastamento da Casa Sé? Por norma, eu não falo de fatores irrelevantes. Portanto, considero o assunto Casa Sé uma coisa irrelevante. Agora, a verdade é que foi o Tribunal Constitucional, por ordem do Bureau Político, decidiram que é preciso afastar o Abel da política. E o mesmo Tribunal Constitucional, que participou, até o presidente do Tribunal, assistiu o nosso segundo Congresso Ordinário. Assistiu, esteve presente. Assistiu à minha eleição como presidente da Casa Sé. Assistiu, esteve lá como convidado. Recebeu toda a documentação. Assistiu às eleições. Eu fui votado, não fui indicado, não é verdade? Recebeu a documentação. O tribunal anotou e reconheceu. O mesmo tribunal, quando recebeu ordens do Bureau Político, mandou dizer que não. O Abel já não é mais presidente. Agora só pode ser coordenador. Mas mesmo coordenador, os que mandam são os partidos do Abel, não. É o mesmo tribunal. Portanto, agora falar da Casa Sé, isso é irrelevante. Não tem sentido nenhum, nem tem efeito nenhum para o país. Em vários círculos costuma-se ouvir, ouve-se muito isso, né? De que o Mano Abel tem uma certa obsessão pela presidência da República. Será que isso corresponde à verdade? Ontem tivemos uma sessão da Frente Patriótica Unida. E na minha abordagem,
ajudei a clarificar um bocadinho isso. O conceito dos títulos e da ambição. Primeiro, eu sou dos que defendo a teoria de que um ser humano que não tem ambição, esse perdeu grande dimensão da sua humanidade. O ser humano tem que ser ambicioso. Tem que ter ambição. Querer ser alguma coisa na vida, por que não vai ter? Até porque a sociedade já estruturou os mecanismos através dos quais as ambições se processam. Quem quer ser, por exemplo, empresário, já sabe que tem que constituir uma empresa, tem que fazer projetos viáveis, tem que requerer financiamento ao banco. Já se sabe como faz, mas tem que ter a ambição de ser empresário. Agora, eu sou servidor, tenho que ter a ambição de pensar qual é a melhor plataforma que permite construir alguma coisa de útil para o país. Qual é a melhor plataforma? Não é verdade? Infelizmente, nas nossas sociedades, ainda é preciso estar no executivo para desempenhar um papel preponderante. Não é verdade? E é isso que faz com que lutamos para ser alguma coisa. Mas, para mim, os títulos não são muito importantes. E eu expliquei isso ontem. Os títulos, hoje tens o título, amanhã não tens. Ah, presidentes são presidentes, depois de X anos, depois caiu, depois não sei o quê. Portanto, não tem valor. O mais importante é o que é que fazemos em função do papel que desempenhamos. Portanto, presidente ou não presidente, podemos ser úteis na mesma. Não é verdade? E eu já dei exemplos na vida. Em 2012 eu fui eleito para o Parlamento, nem fiquei lá. Tomei posse e mandei passear. Em 2017 a mesma coisa. Não é verdade? Portanto, não são os títulos e as funções que contam. É o papel que cada pessoa desempenha. E eu penso que posso ser útil em qualquer das capacidades que os angolanos determinarem que deve ser essa capacidade da minha função. Maravilha. Essa ideia que se passa, se calhar não pode ser entendido como um ato montado ardilosamente pelos detratores, aqueles que não aceitam o processo de alternância ou de figuras proeminentes da política que não estejam dentro do seu universo institucional. A mim isso não me preocupa. Portanto, não se fala de uma coisa que não tem valor, primeiro. E depois um conhecido meu que tem pouca fama e tem má fama, que é o Donald Trump, dizia que all news is good news. Significa, falem bem ou falem mal, o problema é deles. Tem que falar é porque vale alguma coisa. Manobel, é verdade que rejeitou uma proposta do MPLA para ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores no governo de João Lourenço? Bom, ao longo dos anos, houve sempre a tendência de cooptação. Na verdade, isso não é de hoje, portanto, desde o tempo do presidente Zé Eduardo. Portanto, houve a tendência de cooptação. E essa tendência continua. Agora, nunca me disseram que é para ser ministro do Negócio Estrangeiro, até nem sei se isso me interessaria, portanto, não é. Agora, tenho noção, não é verdade? Porque eu tenho as minhas interações e relações, etc., tenho noção disso, não é verdade? Que gostaria de me cooptar. Mas, por um lado, não sou cooptável para uma coisa que não conheço o projeto, não é verdade? Portanto, vou entrar para fazer o quê? Participar para quê? Se alguém quiser que eu trabalhe com ele, converse com ele, a primeira coisa que tem que me dizer é qual é a sua agenda, qual é o seu projeto, qual é o seu plano. Manabel, eu quero fazer isto. Concordas? Discutimos. Eu digo se concordo ou não. E depois pode me dizer, podes me ajudar a fazer isso que concordamos? E eu lhe dizer que posso ou não quero. Até porque hoje está historicamente provado que o MPLA tem uma cultura de cooptar, utilizar e descartar. Agora, eu não sou descartável. Maravilha. Pode prometer aos angolanos que vai integrar a Frente Ampla, ainda que o projeto seja legalizado? Não existe nem existirá Frente Ampla. Existirá a Frente Patriótica Unida. É isso que existirá, Frente Patriótica Unida. E estamos na gênese da sua criação. E nessa gênese da sua criação, os elementos preponderantes são a UNITA, o PRAJA e o Bloco Democrático. Nós, PRAJA, estamos ainda com uma dimensão de não legalizados, mas somos, de facto, uma entidade política nacional, com estruturas em todo o lado, organização, etc, etc. Não é verdade? Portanto, se legalizarem, a tempo das eleições, não altera absolutamente nada no quadro.
Faremos na mesma parte da Frente Patriótica Unida, porque entendemos que é preciso oferecer aos angolanos um fenômeno político novo, que garanta, de facto, uma alternância. Mas também não interessa alternância por alternância. Tem que ser uma alternância que qualitativamente mude o processo político angolano. Uma governação patriótica, com visão. Preciso ter visão. Qual é a Angola que nós queremos construir? Na verdade, visão positiva. Uma Angola, uma governação com ambição para o nível de Angola. Termos ambição para a grandeza de Angola e dos angolanos. Uma governação com realismo. Porque temos assistido uma espécie de muito irrealismo e muito improviso. Não, tem que haver profissionalismo e realismo. Mas, sobretudo, com muita sensibilidade para com o sofrimento do cidadão, dos angolanos. E ter o angolano como elemento fundamental. Em 1992, acusaram o Dr. Savimbi, que é homofóbico, porque para ele angolano é em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Os franceses, para eles, em primeiro lugar, não são os franceses. São os franceses. Os americanos. O Trump não tinha dito America first. Para os americanos, em primeiro lugar, os americanos. Por que para os angolanos não pode ser sensibilidade e ter em consideração o angolano como um elemento fundamental? A alternância visa isso. E é por isso que estamos a fazer essa Frente Patriótica Unida, que envolve, de um lado, as três dimensões políticas, UNITA, para já, Bloco Democrático, mas vai envolver também personalidades da sociedade civil. O mais importante é termos visão comum, termos propósitos comuns, termos uma base de princípios e valores que nos congregam, mas, sobretudo, o objetivo comum, Angola e os angolanos. Manobel, quer comentar sobre o boato que dava conta que teria abandonado o projeto tripartido em troca da eleição do Prajá? Bom, eu penso que o meu irmão já disse que é boato. Então vamos falar mais de boatos. Você já disse que é boato, é porque é mesmo boato. Para dar sempre um esclarecimento. O que eu entendo é que há uma espécie de, como é que eu diria, pânico do lado do sistema do surgimento desse novo fenômeno político nacional. Porque já viram que em 2002, em 4 meses, já tínhamos feito um fenômeno. E que desta vez vai ser numa dimensão quadruplicada. Não é verdade? De um lado. Por outro lado, também houve um bocadinho a tendência da parte do regime e mesmo de outros setores da sociedade de pensar que não, o Abel com o Adalberto nunca vão se entender. Porque cada um quer ser número 1. Mas vale mais ser número 1 ou vale mais valorizar o país? Não é verdade? E é por isso que atiram essas dúvidas, para criar dúvida na mente dos angolanos, etc, etc. Mas na vida o que conta são os factos. Não é verdade? Não é a vontade que alguém expressa, são os factos. E é por isso que já disseram mesmo que é boato. Não é verdade? E ontem ficou provado que é mesmo boato. Boas. Manobel, como recebeu a notícia do lançamento do projeto de construção do metro de superfície em Luanda? Que ações concretas tomou para protestar ou demover o presidente desta intenção? Olhemos para Luanda. Luanda é a capital do nosso país. Infelizmente, como temos um modelo de Estado extraordinariamente centralizado, tudo acontece e se faz em Luanda. Durante alguns anos do conflito, os fluxos migratórios tiveram como elemento de atração a dimensão de segurança. É por isso que as populações do interior médio, onde havia grande intensidade do conflito, emigraram para a costa. Nessa altura foi Luanda, Benguela e Huila. Depois da paz, houve a ilusão de que com a paz as pessoas iam regressar para o interior. Foi exatamente o contrário. Numa primeira fase, as pessoas vieram ainda mais para Luanda por uma questão de previsibilidade. Será que essa paz está mesmo? É melhor ir já para Luanda. E então houve fluxos. E o governo respondeu para esses fluxos populacionais, concentrando investimento maciço em Luanda.
as infraestruturas em Luanda, o emprego em Luanda, os negócios em Luanda, tudo em Luanda. O que é que isso faz? Faz com que haja maior atração. As pessoas vêm cada vez mais para Luanda. E a minha filosofia é de que Luanda está tão desgovernada, tão desarranjada, tão desarrumada, não se salva Luanda investido em Luanda. Salva-se Luanda viabilizando o país, criando outros polos de atração, outros polos de desenvolvimento, onde haja emprego, onde haja oportunidade, para que as pessoas pensem que é melhor ir para o Bié, ou ir para Malange, ou ir para Dalatando, porque não tem emprego em Luanda. Eu andei pelo país durante alguns anos no programa 1515, em que eu fazia 15 dias em Luanda, 15 dias numa província, e nessas províncias o programa chamava-se Ver, Ouvir e Partilhar. E eu vi coisas preocupantes em alguns municípios, em que as pessoas perderam quase a vontade de viver, quer dizer, já não tinham mais fé, desistiram da vida. E eu olhava para eles, dava-lhes razão. Se eu estivesse naquele município, também não ficava lá, vinha logo para Luanda. Portanto, temos ainda uma tendência de fazer grande parte dos investimentos em Luanda. E alguns deles com uma dimensão de megalomania, sem realismo e sem prudência. Não é verdade? Olhando para Luanda como tal, é normal que se perceba que Luanda tem problemas de mobilidade. A movimentação das pessoas, dos municípios para o trabalho, dos bairros para o trabalho, tem problemas de mobilidade. Numa situação normal, seria assim interessante ver que estão a fazer um método de superfície. Provavelmente vai trazer um indicador de modernidade. Não é verdade? Mas vamos injetar mais alguns bilhões, vai fazer com que haja mais atração, as pessoas venham ainda mais para Luanda e não vai resolver grandes problemas. Porque as pessoas, na sua avaliação da vida, há aquilo que se chama, o filósofo Abraham Maslow, tem uma filosofia que chama-se hierarquia das prioridades das necessidades humanas. O ser humano tem hierarquia das necessidades. E tem necessidades primárias. Quais são as necessidades primárias da pessoa? E em governação é preciso ter isso em consideração. As necessidades primárias da pessoa humana são segurança, porque são necessidades de sobrevivência, é o problema da fome e a saúde. Essas três coisas é que matam. A pessoa que não tem segurança morre. E nos nossos bairros ainda temos muitos problemas de criminalidade, as pessoas não têm segurança, embora já vencemos o ciclo do conflito, que era o maior indicador da insegurança das pessoas. Por outro lado, se não tem comida, morre. Não é verdade? Se não tem saúde, morre. E então, nós nos bairros temos pessoas que não têm alimentação, não comem, não têm problemas. Se ainda a nossa prioridade é o método de superfície com pessoas que não têm comida, será que é mesmo a prioridade? Esse indivíduo que não almoçou, não jantou, tem dinheiro para andar no método de superfície? Tem mesmo energia para subir? Ele não teve alimentação. Portanto, é ali onde entra o quadro das prioridades. Não é verdade? É discutível se o método de superfície neste momento é a prioridade. Ou se queremos fazer estilo, tentar copiar outras metrópoles, não é verdade? Tenho discutido, por exemplo, nós investimos na marginal de Luanda. A nossa marginal está muito bonita. Entulhamos o mar, porque aquilo era parte do mar, fizemos ali várias estradas, tudo bonito, jardins, etc, etc. Mudou a vida de quem? Mudou a vida de quem? Enquanto que nos bairros há falta de saneamento urbano, há falta de energia, falta de água, falta de escola, falta de parques para as crianças. Mudou a vida de quem? O miúdo do Sambizanga, no fim de semana, vai passear na marginal, é bonita. No fim do dia, regressa onde? Na poeira. Não tem água. Mudou a vida de quem? Esses recursos que fizemos da marginal, se decidíssemos, vamos ficar com a antiga marginal, é menos vistosa, etc., mas vamos requalificar o Sambizanga, ou Viana, ou Cacequel do Buraco. Mudava a vida das pessoas. Mudava a vida. Portanto, é onde as filosofias de governação, quando as pessoas querem fazer espetáculo, não têm efeito na vida das pessoas. E nós fizemos muitas coisas de espetáculo, até mal feitas, mal geridas. Vamos fazer aeroporto internacional no Leua.
onde nem um avião doméstico vai. Nem há passageiros que compram o bilhete para o avião, não existe. Mas fizemos aeroporto internacional, que só serviu um dia. Quando o presidente Zé Eduardo foi lá, recebeu o presidente da Zâmbia, depois daquele dia fechou. Valeram o que aqueles recursos? Portanto, é uma questão de prioridades. Portanto, o ser humano tem prioridades de primeira necessidade, que é de sobrevivência. Segurança, comida, saúde. Tem as necessidades de segundo nível, secundárias, na verdade, que é respeito, e o respeito a pessoa tem que ter emprego, tem que ter educação, tem que ter não sei o quê, amor, tem que conseguir construir família, ter habitação, são secundárias. Tem terciárias de realização e quartas de realização plena da pessoa humana. E a governação tem que ter em ordem que, primeiro, vamos fazer o quê? Acabar com a fome. Segundo, vamos fazer o quê? Fazer com que as pessoas tenham emprego. Terceiro, vamos fazer o quê? A saúde. Portanto, escalonar as coisas. O método de superfície não cabe nessas prioridades. Não é verdade? Portanto, para além de que é preciso pensar o país, não é só pensar Luanda. Sim. E um dos melhores exemplos que eu tenho visto, ainda não encontrei no mundo coisa especial como os sul-africanos. Os sul-africanos descentralizaram a vida do país de uma tal maneira em que a capital política, onde só está o executivo, é em Pretória. É uma pequena cidade. A capital econômica é Joanesburgo. A capital legislativa, o parlamento, não está na capital Pretória, está em Cape Town. A capital judicial está em Bloemfontein. Descentralizaram e o país tem dinâmica em todas as dimensões. Não custava nada. Aqui em Luanda, fica a capital econômica. Vamos mandar o governo para o Bié. Vamos mandar o parlamento para o Uíge, os tribunais para o Lubango. E o país todo pulsa. Quando é preciso grandes coisas do Poder Judicial, toda a gente vai para o Lubango tem vida. Quando há sessão do Parlamento, é ir no Uíge, o Uíge tem vida. Pensaram o que é que vamos mandar para o Malange, por exemplo, ou para o Mochico, os grandes estados maiores das Forças Armadas, Exército, tudo vai para o Mochico. Descentralizar. E o país fica todo com vida. Hoje não. Quem é que aceita ficar no Mochico? Tem que ficar aqui em Viana, ou aqui no Kazenga. Não é verdade? Portanto, não contesto o método de superfície, nem discutir. Mas, para mim, não é prioridade. Para mim, a prioridade é aquilo que muda a qualidade de vida das pessoas. Porque o país são as pessoas. O metro até pode contribuir, mas não é a prioridade. Ok. Manobel, em 2019, enquanto esteve internado na clínica Girassol, recebeu a visita do presidente João Lourenço. Acredita que foi uma visita motivada por intenções nobres ou foi tão simplesmente um charme político? Nós tivemos, ao longo dos anos, interação humana pessoal. Portanto, durante alguns anos, talvez quase uma década, fomos colegas no Parlamento e numa dimensão em que o atual presidente João Lourenço era o presidente do grupo parlamentar do MPLA e eu era o presidente do grupo parlamentar da UNITA. Isso obrigava, de vez em quando, termos que consertar, tínhamos que discutir e conversar várias coisas da vida política nacional. Portanto, tivemos essa interação e várias vezes viajamos os dois para o exterior do país e durante esse período, confesso que achei o cidadão, pessoa humana, João Lourenço, uma pessoa tratável, abordável, tratável. Portanto, é nessa perspectiva que eu trato com ele. E é por isso que considerei e agradeci a forma como o presidente veio me visitar no hospital como um gesto de humanismo, de solidariedade. Porque se for a ideia de aproveitamento, aproveitou o quê? Não aproveitou nada. Não faz sentido. Portanto, considero mais um gesto de humanismo, de solidariedade e de amizade. Não é verdade? E eu arranjei uma forma de reconhecer também esse gesto, portanto, interagindo com ele durante algum tempo. Não é verdade? Portanto, olho mais isso nessa perspectiva, não de aproveitamento, mas numa dimensão humana e de solidariedade de alguém com quem trabalhou e que nos conhecemos e conversamos. Manobel, que avaliação faz do silêncio sepulcral do Presidente da República quando a polícia assassina civis indefesos em Cafunfo e em Luanda e há angolanos a morrerem à fome? Não vimos uma comoção do Presidente da República, por exemplo. Se a seleção angolana de handebol ganhar o africano de handebol, o Presidente faz um comunicado oficial por via
das suas páginas de redes sociais, mas vimos proliferação de meninos e famílias hoje inteiras nos contentores de lixo, a situação do Cafunfo, que de alguma forma criou uma grande comoção ao país, mas não vimos a intervenção da figura mais emblemática da política nacional, na pessoa do Presidente da República, tecendo considerações da comoção, no sentido de abrandar e dar serenidade à nação. Todas as organizações, sejam elas políticas, sociais, desportivas, empresariais, têm aquilo que se chama cultura política da organização. E o MPLA tem a sua cultura política. E a cultura política do MPLA é fundamentalmente antipatriótica. É uma cultura só pelo poder e pelo usufruto dos benefícios do poder, do exercício do poder. E tem uma grande tendência de não dar valor à vida das pessoas. Eu lembro-me, houve uma altura em que houve uma catástrofe no Lubito. Houve enxurradas e os bairros foram assolados, gente morreu, e casas foram destruídas, pessoas desalojadas. Lembro-me de eu ter ido lá visitar o bairro e ver, o MPLA, insensível. O problema principal é a cultura política do MPLA, insensíveis. Insensíveis. Tudo que não contribui para a manutenção deles no poder é irrelevante. Portanto, não ligam. Portanto, aí o gangster pode ficar aí no bairro, vai morrer, ninguém vai lá. Não é verdade? Portanto, é insensibilidade resultante da cultura política do MPLA. Que eu traduzo em quê? No seguinte: sem demérito para a luta que os movimentos de libertação nacional fizeram contra o colonialismo. Sem demérito. Fizeram muito bem, lutaram. Mas também é legítimo nos perguntarmos quais foram as motivações de terem lutado. Lutaram porque tinham um projeto para Angola, um projeto de sociedade, uma Angola que eles queriam uma Angola democrática, desenvolvida, de liberdade, não sei o quê. Ou só lutaram porque estavam aborrecidos com a opressão colonial e a luta era, vamos correr com o gajo, depois nós vamos mandar. A vontade de mandar, não é verdade? Porque se tinham um projeto de sociedade, depois da independência, tinham que implementar esse projeto. E eu até vou mais longe. Se tivessem projeto de sociedade, em 1974, 75, teriam conseguido encontrar sinergias e fórmulas para consertarem e evitarmos a guerra civil. Mas, se o projeto era poder, mandar, então não era possível os três mandarem. Tinham mesmo que evoluir em pancadaria como evoluímos, não é verdade? E é o que vem ainda até hoje. O MPLA tem projeto de sociedade ou projeto de poder? Não é verdade? Porque quando alguém decide, método de superfície, vamos fazer a nova marginal, parece que querem fazer mais a marginal da Corimba, como projetos para mostrar que fizemos trabalho. Isso é projeto de poder. É para tentar impressionar. Não é verdade? A comunidade internacional? E os angolanos também. Não é verdade? Para impressionar. Mas não acaba por ser também um modelo de drenagem dos cofres públicos? Também é uma fórmula, também vão aparecendo por ali dinheiro. Quando há muito dinheiro, depois algumas coisas vão se esvaindo por ali. Mas a visão é o espetáculo. Porque também, em certa medida, e às vezes que sinto-me um bocado machucado. Porque o nosso povo, os nossos concidadãos sofrem nos bairros, mas estão apáticos. Não exigem, não reclamam, não discutem. Não é verdade? Quer dizer, vai ser como assim? Porque os cidadãos que deviam dizer, não, nós não queremos método de superfície. Vem arranjar aqui o bairro. Vem organizar água nos nossos bairros. O método de superfície fica para depois. Não é verdade? Mas como não há projeto de poder, é preciso ter que impressionar, tentar impressionar, as pessoas ficam impressionadas, agora temos também método de superfície, parece igual com Joanesburgo, mas a vida das pessoas como é que está? Portanto, essa é a grande dimensão de existe ou não existe projeto para a realização da pessoa humana angolana. Este é que é o grande problema. Manobel, há muito tempo que se fala de uma Constituição atípica que temos nesse país e ouvimos que haverá a revisão constitucional.
Se estivesse numa posição de propor, né, algum ponto importante, qual seria a prioridade? Bom, haverá não, já houve. A revisão constitucional já foi feita do Parlamento, que eu considerei que foi uma questão cosmética, uma questão de forma, uma questão de confirmação de coisas que já existiam na Constituição. Portanto, não alterou em nenhum momento o quadro nacional. Porque se nós quiséssemos verdadeiramente sentar como angolanos, discutirmos com abertura, dialogarmos, a primeira coisa que deveríamos discutir é o modelo de Estado. Será que o modelo de Estado atual é o mais apropriado para as nossas circunstâncias? Qual é o modelo de Estado que nós temos? Temos um Estado unitário centralizado. Um Estado unitário centralizado. Evitam excessiva centralização e unitarismo. Por outro lado, também nós somos um Estado multiétnico, multirracial, com muita diversidade. E num Estado dessa natureza, a dimensão unitária machuca a identidade dessas dimensões do país. Não é verdade? Portanto, temos que discutir, será que vamos continuar a manter o Estado unitário centralizado? Ou deveríamos, por exemplo, chamar os do PRS, tudo bem, expliquem bem esse modelo federal que vocês querem. E não devemos ter tabus. Não é verdade? Os grandes países hoje são Estados federados. Estados Unidos é federal, a Alemanha é federal, o Brasil é federal, a Rússia é federal. Portanto, são Estados modernos hoje. Não é verdade? Permitem o quê? Permitem a descentralização das decisões. Porque o modelo centralizado é aqui no Palácio da Cidade Alta que você tem que pensar que num Garanguimbo parece que é preciso mais uma escola de 12 salas. É porque no Calulo também falta qualquer coisa. Por mais que a pessoa seja gênio, não é possível. Doutor, esse modelo centralizado não é para manter o poder? Nós precisamos de discutir o conceito do modelo de Estado e vermos as várias opções. Podemos ir para o modelo federal, podemos ir para o modelo regionalizado, de regiões, que é o modelo sul-africano, é o modelo espanhol, na verdade, o federal também é o modelo da Nigéria, mas o regionalizado. Vermos o país e dizermos, tudo bem, vamos ter que 7, 8, 10 regiões. E essas regiões têm parlamentos próprios, têm primeiro-ministro próprio das regiões, têm governo local das regiões, têm não sei o quê, mas subordinam-se ao plano geral nacional. Não é verdade? Portanto, como está a Espanha? É uma opção. Podemos também dizer que tudo bem, vamos manter o Estado unitário, mas politicamente descentralizado. Também existem Estados unitários descentralizados. Portanto, isso sim seria uma discussão substantiva, de um lado. Por outro lado, também, precisamos de discutir o sistema de governo, o sistema político nacional. Nós já temos um Estado excessivamente centralizado. E depois fizemos mais um sistema político também excessivamente centralizado, um presidencialismo hiperbólico. Tudo é só uma pessoa. Ainda com o tempo do mais velho Zé Eduardo, ainda estava mais ou menos, porque havia primeiro-ministro durante o tempo, havia ministro, agora não há ministros. Agora há assistentes do titular do Poder Executivo. São assistentes, não podem decidir nada. Não é verdade? Portanto, no país hoje o poder só está no titular do Poder Executivo. O que se chama de ministros hoje são auxiliares do titular do Poder Executivo. Um auxiliar não decide, executa aquilo que recebe de ordens. Isso até machuca as iniciativas daqueles que estão a trabalhar com o presidente. Porque não podem tomar decisão, não podem tomar iniciativa. São auxiliares, não é verdade? Os governadores são auxiliares, os administradores municipais todos são auxiliares. Temos que rediscutir isso. Vamos continuar com esse sistema presidencial hiperbólico ou vamos manter o sistema presidencial, mas diminuindo a concentração de poderes? Ou vamos evoluir para um sistema semipresidencial, que é o presidente, que é o chefe de Estado, mas há um primeiro-ministro que governa. Não é verdade? Ou vamos para o sistema parlamentar. Portanto, há várias hipóteses. Não podemos continuar com o Estado altamente centralizado e o sistema político também centralizador.
Mesmo o nosso parlamento não tem papel nenhum. Por que eu não aceito ficar lá? Não é verdade? É porque aquilo é só para carimbar as coisas que o executivo decide. Não faz sentido. E o próprio modelo também é discutível. A teoria política diz que o modelo de representação proporcional por listas partidárias facilita o surgimento de pequenos partidos, pequenas forças. Até pode ser possível. Mas a desvantagem é que o modelo de representação partidária, representação proporcional por listas partidárias, diminui a relação entre o eleito com o eleitor. Porque o deputado não tem necessidade de estar preocupado com os eleitores. Os eleitores não vão lhe votar. Votam na lista. Nem sabem quem é que está lá na lista. Nem os conhecem. Nem os conhecem. Nunca os viram. Não é verdade? Votam na lista, só dizem, essa lista é do MPLA, vota aí. Essa lista é da UNITA, vota ali. Então, o que que acontece? Os deputados, a tendência é melhor bajular o líder do partido, não é verdade? Porque ele vai dizer, esse entra na lista, esse não entra, esse entra na lista, esse não entra. Não é porque ele é amado, é querido pelas populações. É porque teve disciplina, não refilou durante o mandato, cumpriu. Na verdade, portanto, diminui a relação eleitor e eleitos. Podíamos tentar discutir isso, irmos para um sistema de eleição direta em círculos uninominais. O que quer dizer? Dividimos o país em círculos próprios e a pessoa tem que aparecer ela. Ela vem dizer, eu sou do MPLA, mas sou o Joaquim Kundiangama. Ele próprio. E as pessoas vão votar no Joaquim Kundiangama. Ou ele diz que eu sou da UNITA, sou o Elavoco Francisco. E as pessoas vão votar no Elavoco Francisco. Ele tem que fazer campanha, mas ele diz que eu sou da UNITA, mas sou eu o fulano. E as pessoas têm que conhecer o indivíduo, têm que viver ali. Não é verdade? Vive ali, é conhecido, sabe da conduta dele, das atitudes, etc, etc, e lhe votam. E quando ele é eleito, ele sabe que tem que vir sempre ali, não pode sequer mudar já, como já ficou deputado, sai já do Kazenga, vai já para Talatona. Não, fica mesmo no Kazenga. Porque tem que pensar que 4 anos depois, há outra vez eleições. Se ele for embora para Talatona, ninguém mais lhe conhece. Não é verdade? Portanto, temos que discutir isso. Como é que fica o nosso parlamento? Vamos continuar com uma Câmara ou vamos evoluir para 2 câmaras? Não é verdade? A Câmara Baixa e a Câmara Alta. Porque eu costumo ver algumas coisas constrangedoras. Quer dizer, misturamos tudo, os miúdos, os mais velhos, tudo ali. E muitas vezes naquele entusiasmo dos discursos, há às vezes alguns discursos, quer dizer, que não fazem sentido. Agora nós temos que ver mesmo o mais velho, França Vandune, está aí sentado com os mais novos a falarem à toa. Não é verdade? Agora, se houvesse uma Câmara Alta dos mais velhos, que a coisa passou na Câmara Baixa e vai. Quando chega lá, os mais velhos entre eles vão dizer que não, aí os mais novos fizeram bem, vamos aprovar. Ou não está bem, não vamos aprovar. Temos que ter abertura para discutir essas coisas. Isso sim seria reforma constitucional. Temos que avaliar o nosso poder judicial. Fica como? Todos os juízes são nomeados pelo presidente. O que é que o juiz faz lá? É receber ordens. É receber ordens. Tínhamos que encontrar outro modelo da indicação dos juízes e encontrar um modelo também que o juiz, quando assume, fica lá 15 anos ou 20 anos e quando acabou, vai para casa. Vai para a reforma. Nessa altura, ele não tem necessidade de comportar-se bem para voltar a ser nomeado. Não é verdade? Portanto, há muitas coisas do nosso país que nós precisamos mesmo de rever e discutir. Porque o que nós fizemos desta vez, não tem nada. Fomos dizer que não, tira o gradualismo. O gradualismo, isso foi uma invenção do MPLA. Foi uma invenção que até foi interpretação errada. A Constituição dizia que sim, tem que haver o gradualismo na instituição das autarquias. Não é gradualismo geográfico, é gradualismo funcional. Era para dizer que quais são as competências das autarquias. Numa primeira fase, iríamos dizer que, bom, como estamos a começar agora, vamos legislar sobre o ensino primário, vamos legislar a limpeza das ruas, o ensino secundário ainda fica do poder provincial ao poder central. Vamos legislar algumas coisas. Isso é gradualismo funcional.
À medida que fôssemos ganhando experiência, íamos dizer que, não, afinal, os hospitais municipais também ficam com eles. O ensino secundário também fica com eles. As universidades ainda não. Quando chegássemos a um ponto em que já estamos muito mais avançados, mesmo as universidades dos municípios também ficam com o município. Isso é gradualismo funcional. Eles inventaram gradualismo geográfico, não é verdade? No fundo, tudo aquilo eram só manobras para evitar a realização das eleições autárquicas. Porque as eleições autárquicas não aconteceram só porque o MPLA tinha medo de perder grande parte dos municípios. Mas perder grande parte do município está a querer dizer que era, de alguma forma, quebrar a centralização. Uma coisa é centralização. Centralização tem a ver com competências. Agora, perder algumas coisas dos municípios tem a ver com romper com a hegemonia do exercício do poder que o MPLA tem. É aí onde eu me referia. Neste momento, se formos avaliar, o Presidente da República é do MPLA. O Vice-Presidente é quem? É do MPLA. O Presidente da Assembleia é do MPLA. Os auxiliares do titular do Poder Executivo são todos do MPLA. Os governadores das 18 províncias são do MPLA. Os 264 administradores municipais são do MPLA. Os 1.000 e tal administradores comunais são do MPLA. Hegemonia total. Não é verdade? Será que Angola é o MPLA? Não é verdade, é isso. Com eleições autárquicas e poder local, iríamos entrar num quadro em que haveria maiores equilíbrios. Haveria alguns municípios que iriam votar MPLA, haveria municípios que iam votar oposição. E na altura, em 2018, 2019, eu defendi a teoria de que as forças políticas da oposição e da sociedade civil não deviam competir entre si no poder local. Para que em cada localidade houvesse só um do MPLA, o candidato do MPLA, um da oposição e da sociedade civil. Assim iríamos estabelecer equilíbrios. Por exemplo, olhamos para Luanda. Se fosse eleição local, Maianga o MPLA ia perder. Viana o MPLA ia perder. Cauquaco o MPLA ia perder. Belas o MPLA ia perder. Eles talvez ficassem com Sacazenga, Sambizanga. O resto iam perder. E haveria maiores equilíbrios. E pelo país fora. Não seria 264 todos os municípios, todos ganhos pelo MPLA. O MPLA ia perder a hegemonia. E isso ia trazer, primeiro, a competição, para ver quem governa melhor nos municípios, na verdade. E, por outro lado, também iria aumentar o grau de democraticidade da sociedade. Não é verdade? Portanto, mas, infelizmente, perdemos a oportunidade. O MPLA teve medo de perder, mas o mais importante é que perca agora, em 2022, o poder central. Mano Abel, fico-lhe muito grato por fazer referência a Calulo, minha terra querida, para dizer o seguinte: a corrupção é um facto. Mano Abel defende a amnistia em relação aos crimes financeiros, de natureza financeira? Depende do contexto. Se é o contexto, porque os crimes financeiros são diversificados. Se é o contexto de crimes financeiros é tido como o que nós vivemos no âmbito da governação do MPLA, então temos que ter estatura. O que é que eu quero dizer com isso? Durante esses anos, décadas de governação, no tempo das vacas gordas, a partir de 2004 até 2014, o país teve muitos recursos. Dá a impressão que Deus teve pena de nós. Viu que não, esses passaram décadas a lutar, guerra, sofreram muito, e houve uma combinação dupla de fatores que permitiram a Angola ter muitos recursos. Primeiro, houve quase uma espécie de quase duplicação da capacidade produtiva do petróleo. Nós que estávamos em 800 mil barris por dia, passamos para 1.800.000 em pouco tempo. Aumentou a produção petrolífera. E no mesmo momento, os preços internacionais subiram. O dinheiro começou a entrar por aqui, as catadupas. E até alguns organismos internacionais defendiam a teoria de que Angola não tinha capacidade de gestão dos recursos que tinha. E hoje chegou à conclusão que tinham razão. E os dinheiros foram evaporando assim. Mas foi no âmbito da governação. Foram crimes. Foi governação criminosa. Foi no âmbito da governação. E surge o dilema, e é por isso que eu não considero que nós estamos a fazer luta contra a corrupção.
A corrupção existe, mas não é o problema principal de Angola. O que é corrupção? Corrupção é quando eu preciso de um determinado serviço da administração, eu preciso da carta de condução, por exemplo. E como estão a me atrapalhar, corrompo o oficial que dá a carta de condução para ele me dar a carta de condução. Isto é corrupção. O que nós temos em Angola, também temos corrupção. Mas o principal problema não é isso. O primeiro é roubo mesmo, dos governantes. Qualificado. Roubo mesmo, direto. Através de várias técnicas. Sobrefaturação, por exemplo. A estrada devia custar 50 milhões, eles metem 200 milhões. Isso é roubo. Chama-se sobrefaturação, comissões, e há casos em que a obra está escrita, o dinheiro sai, a obra não se faz. No Orçamento Geral do Estado do ano seguinte, a obra está escrita, o dinheiro vai, a coisa não se faz. Não, aquilo passa. Um exemplo que eu tenho é o aeroporto do Bié. O aeroporto do Bié constou em quase 5 ou 7 orçamentos, sempre com o mesmo valor, mas nunca se fazia. Onde ia o dinheiro? Portanto, houve roubo direto. E foi sistêmico. O que houve era escalões diferenciados. O que significa, os que estavam à volta da presidência da República, aí era grande massa. Os que vinham ao nível dos ministérios já era um bocado menos. Quando chega no governador, nos governos provinciais, um bocado menos, mas todos roubavam. E então, se nós pararmos e dissermos, tudo bem, agora vamos criminalizar toda a gente e amarrar, o Estado deixa de ter máquina institucional. Deixa de ter. Quem é que vai ser apanhado? E quem é que não vai ser? Por que um é apanhado e o outro não? Deixa-se por quê? Não é verdade? E teríamos uma dimensão quase de instabilidade institucional. Mas o outro modelo também, que é o que estamos a ver hoje, é seletivo. Aquele é nosso amigo. Não, esse deixa de lado ainda. Não lhe chateia. Epa, aquele tem mania, apanha o homem. Aquele não sei o que, seletivo. É justo? É legítimo fazer assim? Por que é que uns são deixados e outros não? Só Augusto Tomás é que roubou? Talvez encontrássemos um modelo diferente. Se fosse eu, fazia diferente. Reconhecer, assumir a verdade, assumir, ressarcir a uma determinada dimensão. Por que eu digo a uma determinada dimensão? Porque o Gatuno roubou. Mas ao roubar também teve inteligência e teve que trabalhar um bocado. Não é? Há que reconhecer também que, pronto, então fez esforço, mas roubou. Então tem que ressarcir uma parte do Estado, mas no âmbito de diálogo, de conversa, de acerto, etc, etc. E, embora a dimensão da criminalização foi diferente na África do Sul, por exemplo, eles fizeram a Comissão de Verdade e da Reconciliação. Verdade, a verdade que seja, cada um explica, eu mesmo roubei. Depois pronto, epa, pronto, roubaste, tudo bem. Epa, dá uma parte. O resto, então, faça trabalho aqui. E pronto, fica sabido, ninguém te chateia. Não é verdade? Encontrar modelos sofisticados que preservam a estabilidade do país, ao mesmo tempo moralizam a sociedade e não cria categorias. Uns são perseguidos, outros são protegidos. Por quê? Não é verdade? Porque, de qualquer das formas, temos que aceitar mesmo que o MPLA teve um modelo de governação criminal durante muito tempo. Mas acredita que é possível moralizar a sociedade ressarcindo o dinheiro que foi tirado ilegalmente do Estado a pessoas que cometeram crimes financeiros? A moralização da sociedade tem muitas dimensões. Tem muitas dimensões. E não tem só a ver com o problema material, não é verdade? E a primeira coisa tem a ver mesmo com o conceito de serviço público. A moralização da sociedade tem a ver com o conceito de serviço público. Quando você é nomeado, é para servir ou para ir roubar? É uma questão de mentalidade. A primeira reforma que tem que ser é a reforma das nossas cabeças, das nossas mentes. Para nós pensarmos que, fui nomeado, o meu papel é ir servir. Trabalhar para o meu país, trabalhar para o cidadão. Isso é que é moralização. Moralização da sociedade é dizer que é trabalhar com rigor e honestidade. Porque nós, no país, hoje tivemos uma espécie de inversão da escala de valores. Tem mais valor os espertinhos, os malandros, do que os honestos. Os honestos são são paro. Ele é paro, é honesto. Não é verdade? A inversão de valores. Isso tudo é que faz parte da moralização.
não é verdade? Ao nível da educação, das escolas, vocês saberem que, sim senhor, o trabalho é que remunera, o trabalho é que dá o papel do indivíduo na sociedade, não é a esperteza, não é a malandrice, não é verdade? E depois resvala para outras várias dimensões. Isso é que é moralização. Aqui já estamos a tratar do problema de resolver o problema de criminalidade, não é verdade? Que é uma parte da moralização, mas não é o todo da moralização. Mano Abel, ainda no âmbito dos crimes financeiros, será que no consulado do Presidente da República, que é o Presidente João Lourenço, a promiscuidade entre a política e os negócios próprios diminuiu? Bom, nós não precisamos sequer de falar. Estamos a ouvir tudo. Estamos a ouvir tudo. Cada vez apanharam o Lussati, apanharam mais uns dois. São todos ligados à presidência da República. Pararam? Não pararam. Sofisticaram algumas práticas, alguns métodos, mas são as mesmas pessoas. É por isso que tenho dito que em Angola nós não tivemos alternância. É o mesmo partido, o mesmo programa, os mesmos atores, as mesmas filosofias e os mesmos vícios. Os mesmos vícios. Sim. Este nosso irmão Panzo, que está fugido lá, entrou no governo quando? Está no governo em 2018 ou 19, ok? Na verdade, não entrou no tempo do Zé Eduardo. É uma questão que está um vício e um problema quase endêmico, na verdade. E o que o presidente está a tentar fazer é ver se limpa a imagem negativa do MPLA. Mas é o que eu tenho dito, que a lixívia não está a funcionar. Isidro? Por favor. Mano Abel, como vê a intenção do presidente alterar a divisão política administrativa das províncias do Cubango, Lunda Norte, Malange, Mochico e Uís, com o fundamento de criar maior aproximação entre as entidades administrativas e os cidadãos? Não lhe parece que este é um problema que se resolveria com a implementação das autarquias locais? A seu ver, que razões estão na base da não implementação das autarquias locais em Angola até hoje? Bom, sobre as autarquias já expliquei. O MPLA teve medo de perder. Okay. Na verdade, teve medo de perder e por isso evitou. E nem sequer explicaram ao país porque é que não fizeram mais, nem dizem quando é que vai ser. Desprezam as pessoas, desprezam o cidadão, não querem saber. Eles lá no Bureau Político disseram, não, fizeram, porque eles fazem muitos estudos, sondagens de opinião, e viram que não vai ser catástrofe. Epa, esqueça isso. Eles também, depois a oposição vai esquecer, vamos lhe deixar sua fome, porque uma pessoa que tem fome não tem tempo de pensar em grandes coisas. Vamos lhe deixar com problemas sociais, a fome, etc, etc. Portanto, autarquias foi esse o problema. Entretanto, é lógico entendermos que nós temos unidades administrativas territoriais bastante grandes. Algumas províncias são muito grandes, do ponto de vista geográfico. São grandes, são vastas. E eu posso aceitar o princípio de que num Estado que é muito centralizado, mas que é vasto, por isso já disse que os Estados vastos têm que estar descentralizados, num Estado vasto, mas centralizado, como é que o governador vai ficar próximo dos cidadãos? Não vai. Não vai. Você é governador do Luena. Para ir para o Cazombo são 1.000 e tal quilômetros. Não tem estrada, não tem aeroporto, não tem não sei o que. Tem que ir de helicóptero. Vai quantas vezes de helicóptero? Tem receio que o helicóptero pode cair porque não tem boa manutenção. Vai fazer como? Não é verdade? Portanto, o país é vasto, as unidades territoriais das províncias também são vastas. No entanto, o conceito de reordenamento das unidades administrativas territoriais tem a ver com mais outros fatores do que a dimensão do território. Porque tem a ver com a viabilidade dessas unidades administrativas territoriais. Significa, você vai fazer mais outras províncias. São viáveis. E o que é que determina a viabilidade das unidades administrativas territoriais? Primeiro, é a geografia, o espaço. Então, podemos pensar que, sim senhor, como as províncias são muito grandes, ao dividir, tem espaço suficiente para isso. Segundo, é a população. Tem gente, tem população, ou é só território, depois não tem pessoas? Porque algumas dessas províncias, por exemplo, o Cubango, o Mochico, são populações baixamente
povoadas. Tem uma densidade populacional muito baixa. E a viabilidade tem a ver com território, população, tem a ver com vida econômica, tem dinamismo econômico, tem vida econômica, não é verdade? E tem a ver com recursos humanos de qualidade. Tem quadros ou não tem quadros? Tem a ver com esses fatores todos, é que permite dizer que tudo bem, ali temos as condições reunidas para fazer mais uma província, porque tem território, tem economia, tem população e tem quadros. Agora, essas coisas também fomentam-se, não surgem por acaso, fomentam-se. O território já existe, não é verdade? A economia é dinamizar, criar os polos de atração econômica nas áreas, fomenta-se. A questão dos recursos humanos da qualidade, eu tenho dito, é fazer a discriminação geográfica positiva. Com a discriminação geográfica positiva, espalham-se mais os quadros. Hoje, como tudo é Luanda, quem quiser ser viável, vem para Luanda. Com a discriminação geográfica positiva, fazemos 3, 4 zonas salariais. Eu costumo explicar isso. Por exemplo, aí o meu irmão que é... Não. A formação. Sou jurista. Jurista. É jurista. E o Estado precisa de alguém para abrir um cartório. Ou não sei o quê. Se ele quiser ser do sistema de cartórios em Luanda, por exemplo, ganha 1 milhão. Mas se for para a zona salarial 2, que ou vai para Dalatando, ou vai para o Uíjo, ou vai para o Bié, ou vai para o Ambo, já ganha 1,5 milhão. Por causa do subsídio de distância, de isolamento e de risco. Porque ainda há Minas lá. Não é verdade? E é distante. Portanto, ganha 1,5 milhão. Se for para a zona salarial 3, que é Mochico, não sei o quê, duplica. Em vez de 1 milhão, ganha 2 milhões. O que é que ele vai fazer? Vou ficar em Viana para ganhar 1 milhão? Ou vou para Mbalanguimbo, onde ganho 2 milhões? Vai para Mbalanguimbo, onde ganha 2 milhões. Qual a vantagem de que ele lá ganha mais, mas gasta menos? Porque lá ele está no Mbalanguimbo, tem uma hortazinha ali perto, tem os seus cabritos, etc. E quando fizer um bom serviço, lá o Soba vem com o cabrito a oferecer ao chefe do notário. E o responsável no interior é personalidade. Aqui é mais um só. São tantos, tudo está aqui. Não é verdade? Lá ele é notável. E as pessoas vão. Foi o notário, foi o administrador, foi o professor, foi o enfermeiro, foi o médico. Um médico no município é pessoa de verdade. Um médico aqui em Luanda é um como os outros. Iria criar maior distribuição dos recursos humanos de qualidade e assim, já se podia dizer que tudo bem, criamos as condições para fazer agora a redistribuição e reordenamento geográfico das unidades territoriais do país. Você vai fazer só, mas não cuidou disso. Isso faz-se, 2, 3 anos faz-se. Portanto, é onde eu digo, sim, a necessidade existe. A fórmula é que está desajustada. Porque só estão a olhar para o território. Não está a olhar para as outras dimensões de viabilização das unidades territoriais do país. Manobel, qual é a sua apreciação que faz sobre as propostas de alteração da lei orgânica das eleições gerais e da lei do registro eleitoral oficioso? Estão a procurar confundir as coisas. Significa, o MPLA já fez sondagens, tem noção de que a opinião pública é aversa à continuidade do MPLA no poder. Sabem isso. E então, estão a procurar complicar os processos para legalizarem o que já têm feito. Tornar lei o que têm feito. Não é verdade? Porque na questão das eleições gerais, tudo o que elas querem fazer é quê? É criar dificuldades para as forças políticas da oposição terem fiscais. E que os fiscais, os delegados de lista, nem sequer vão ter poder de intervir quando houver irregularidades. Primeira coisa. Segunda coisa, o apuramento é feito só em Luanda. Não há apuramento nem nos municípios, nem nas províncias. E então, vai ter que se transportar as coisas. Quem sabe se aquilo que se votou lá é o que vai ser transportado para aqui? Apuramento nacional. Nesse modelo de atuação está a ser contrário ao ditado do MPLA que diz, o próprio MPLA, né? Não estou a falar do Anabel, a vida é feita dos municípios. O que devia ser, o melhor seria mesmo, conta-se nas mesas, nas assembleias, contabiliza-se, no município fazem-se os cálculos e anuncia-se de município a município. Município Libolo,
Município do Libolo, MPLA X. Frente Patriótica Unida X. FENELA X. PRS X. Pronto, todas já sabem, no Libolo foi assim. Gabela X. Anúncio de município a município. E depois toda a gente é só fazer as contas. Mas eles não. No município não se faz contabilização, na província não se faz, é transportar tudo para aqui. Nessa manobra toda já ninguém mais sabe o que é que aconteceu. Portanto, isso é antipatriótico, é antidemocrático. É verdade. Portanto, não faz sentido. E outro elemento que estão a fazer é do modelo de registro, que cria uma confusão tremenda, que quase não se sabe se haverá cadernos eleitorais, se não haverá cadernos eleitorais, porque estão a criar a ideia de que pode-se votar ou com o registro eleitoral ou com o bilhete de identidade. Isso não é possível. Tem que haver uma ideia, pelo que o povo costuma dizer, que vão gostar. Prontos. Nesse caso, acredita que haverá mesmo eleições em 2022? É inevitável. Portanto, seria escandaloso não haver eleições em 2022, até porque a lei estabelece a periodicidade. Nós temos a periodicidade determinada pela lei constitucional. Não se pode fugir a isso. E o que se pensa em fazer para evitar fraudes? O conceito de eleições livres, justas e transparentes depende de 4 fatores fundamentais. A tendência das pessoas é considerar que a fraude é no dia do voto. Não é verdade. O processo é avaliado em termos de justeza e transparência por 4 elementos fundamentais. Primeiro é o ambiente político nacional. Anos antes, neste momento, como é que está o ambiente político nacional? Permite a competitividade dos vários atores ou não? E se formos a ver o nosso ambiente político nacional, está já atrapalhado. Para começar, a fraude já está. Porque uns têm acesso, vocês vão ver a TPA, aquilo todo dia, MPLA. Os outros partidos podem fazer coisas e não saem. Não é verdade? A competitividade, o ambiente político nacional. O MPLA utiliza os recursos do Estado. Não é verdade? Já cria um elemento anormal de competitividade. Não é verdade? O MPLA circula, mas utiliza a lei da calamidade para dizer que vocês não circulem. Não é verdade? Como é que há competição igual num ambiente político nacional assim? Não é verdade? A justeza começa por aí. O segundo nível que determina a justeza e a transparência é a legislação eleitoral. A legislação eleitoral conduz para processos transparentes ou não? Esse exercício que estão a fazer de alteração piora a legislação eleitoral. O terceiro nível são as instituições eleitorais. Os organismos que organizam, que controlam, que fazem. No nosso caso aqui diz-se que é a CNE, mas sabemos que não é a CNE, é a Casa Militar. Era, pelo menos assim. Portanto, esses outros mecanismos, até a própria CNE não é independente. Tinha que ser revista para ser um órgão com competências próprias, com estrutura organizacional própria e tem autoridade. Na verdade, instituições. O quarto nível é que é o nível do dia da votação. E o quinto nível, o nível do apuramento. Essas dimensões é que determinam a transparência e justeza. Primeiro, ambiente político nacional. Segundo, legislação eleitoral. Terceiro, instituições eleitorais. Não há dimensão igual para a competição. Como o MPLA já desencadeou os mecanismos de diabolização através dos órgãos de comunicação. O Adalberto é português, o Adalberto não estudou, o Adalberto não é general, o Adalberto não sei o que. Alguém já perguntou o diploma do João Lourenço? Também lhe perguntem. Você pergunta o diploma do Adalberto, também é legítimo perguntar. O João Lourenço também apresenta o seu diploma. Não é verdade? São todos concorrentes. Sim. Se quiser o meu diploma, eu ponho aí. Qual é o problema? Toda a gente sabe. Portanto, há toda essa dimensão, o ambiente político nacional, a legislação, as instituições, o processo e o apuramento. Aí é que pode se determinar se foram justas e transparentes. Não é só o dia da votação. Pois, Manuel, na verdade, ainda no âmbito do processos eleitorais, desde 92 até 2017, ouvimos o discurso de fraude, de falta de lisura e transparência nas eleições. Mas o que assistimos também, após as eleições, a oposição toma posse, os deputados tomam posse na Assembleia Nacional. Será que, caso exista fraude, e tal como fez referência,
o processo já está viciado. Será que veremos uma atuação diferente por parte da oposição? Bom, com realismo, eu olho para o problema em 3 dimensões. 3 dimensões. A primeira dimensão tem a ver com a percepção sobre as motivações das pessoas fazerem política. O que significa? Eu não sou maximalista de dizer que tudo tem que estar às 1000 maravilhas. Já não vamos conseguir. Neste momento, o ambiente político nacional já não é bom. Não vamos ter 1000 maravilhas. Portanto, não sou maximalista. Mas sou também das pessoas que acham que a sociedade tem que evoluir. Não pode ficar nem estática, nem recuar. Não é verdade? Tem que melhorar. Devíamos, de processo em processo, melhorar. Assim estaremos a evoluir. Não é verdade? Portanto, essa é a primeira dimensão. Segundo é o propósito. Infelizmente, isso com máxima clareza e honestidade possível. Infelizmente, em África, e essas dimensões são legítimas todas, as pessoas que fazem política para servir, porque têm um propósito, têm uma ideia para o país, mas também as pessoas que fazem política para ver se a vida melhora. E todas as perspectivas são legítimas. São legítimas. E aquele que está a pensar que a minha vida, vou ficar deputado, vai melhorar. Se você disser que não entra, fica como? Terceiro, é a estabilidade do país. Se a percepção que tivermos foi, epá, isso sistema é mau, ninguém colhe. Temos que assumir que vamos criar crise institucional. Então, quais são as fórmulas que vamos ter para resolver a crise institucional? Não é verdade? Portanto, esse é o quadro. Agora, eu, pessoalmente, tenho a minha atitude. Como não acredito naquilo, não vou lá. Não vou lá. Não é por ali que eu vou arranjar o pão do dia a dia. Não é verdade? Consigo participar de outra forma qualquer. Mas há essas 3 dimensões. Vamos ser maximalistas ou vamos ser evolucionistas? São 2 perspectivas diferentes. Número 2, a dimensão dos propósitos, todos, e das motivações, todas são legítimas. Todas são legítimas, não é verdade? Particularmente tendo em conta o quadro social que as pessoas vivem no nosso país e em África. Terceiro, temos que pensar sempre na estabilidade institucional. Quais são as consequências? Quando você faz um ato, tem que pensar quais são as consequências para a estabilidade institucional e funcionamento das instituições do Estado. É isso que tem que ter sido em consideração. Manabel, se vier a integrar ou formar governo, que estratégia tem para captar investimentos estrangeiros para Angola? Bom, isso é simples. É começar pelo ambiente político, o ambiente de negócios. O ambiente de negócios, haver transparência, acabar com a burocracia excessiva, acabar com essas coisas. O outro quer vir investir, já estão a lhe pedir comissão, ainda nem começou a trabalhar. Acabar com isso. O ambiente de negócios. Segundo, é preciso termos em consideração de que o quadro para investimentos de Angola, os custos de produção são muito altos. Um indivíduo que vai montar uma fábrica na Namíbia não precisa de colocar gerador. Mas quem vai montar a fábrica em Angola tem que ter geradores. Porque a nossa infraestrutura de energia não é fiável. Quem vai montar uma fábrica na Namíbia não precisa de ter tanque de água. Quem faz em Angola tem que ter tanque de água. Portanto, os custos de produção são elevados. E o indivíduo vai pensar, pá, primeiro é difícil, por causa da burocracia. Depois, para fazer, por exemplo, uma determinada peça para um carro, é mais caro porque tem que ter energia, tem que ter... Eu vou na Namíbia, onde eu não tenho que fazer isso. Portanto, temos que encontrar um modelo de ter infraestruturas que diminuam os custos de produção. Mas depois tem que haver mercado. Mercado local. As pessoas têm que ter poder de compra. Porque senão ele produz, depois as pessoas não conseguem comprar. Vai fazer o quê? Não é verdade? E os nossos produtos, se for para exportação, é discutível a qualidade. Portanto, há uma série de elementos que têm que contar o ambiente de negócios, as infraestruturas de suporte para que os níveis de custo de produção não sejam tão avançados, um mercado que seja atrativo. Portanto, esses elementos todos é que fazem com que haja atração do investimento estrangeiro, embora
Ainda mais do que investimento estrangeiro, é facilitar o investimento nacional. Há muito angolano aí com dinheiro, mas estão a guardar lá. Não é verdade? Porque não tem confiança, não tem fé. E é preciso criar confiança. Então, nesse caso, que avaliação faz do processo de privatização que já ocorre um pouco por todo o país? Eu tenho pouca informação sobre o processo de privatizações. Tenho acompanhado indiretamente, mas tenho pouca informação para poder fazer um julgamento de valores. Não sei se há transparência ou se não há transparência, porque nós já tivemos outros processos anteriores de privatização em que aquilo tecnicamente foi quase distribuírem-se entre eles próprios os assets do Estado para os vários atores políticos do sistema. Será que é outra vez a mesma coisa que vai acontecer? Não é verdade? Portanto, vimos que quando fizeram o concurso público para a nova empresa de telecomunicações, houve uma empresa angolana que foi formada no tal dia sem credenciar, já estava também e passou. Felizmente o presidente João Lourenço travou aquilo, não é verdade? Portanto, não houve transparência. E aí onde me pergunto, não tenho informação profunda sobre esses processos, mas que para o país seria bom garantir o máximo de transparência possível. Até porque neste momento o Estado tem estado a arrecadar muitos bens dos chamados marimbondos e que grande parte desses bens estão a ficar inertes, dilapidados, não funcionais, etc. Os isqueiros funcionavam, o Estado recebeu, não funcionam. Não é verdade? O que é que o Estado ganha com os isqueiros que não funcionam? Não é verdade? Uma série de bens que têm sido, que tornam-se inválidos e que não é bom para o país. Portanto, que haja pelo menos transparência e seriedade nesse processo. Parece que o técnico aí está... Manobel, eu gostaria de saber quais são... Mais duas perguntas. Mais duas, não é? Pois é. O projeto de governação capaz de captar empregos, uma vez que hoje é o maior problema da juventude, o desemprego. Como Manobel pensa resolver essa situação de fomento ao emprego? Infelizmente, durante muito tempo aqui em Angola, houve a filosofia de que o maior empregador tem que ser sempre o Estado. É exatamente o contrário. O maior empregador tem que ter o tecido econômico nacional, fomentar o empresariado, não é verdade? As pequenas e médias empresas são essas que dão muito emprego. Agora, é preciso também ter o cuidado com a qualidade dos recursos humanos. As pessoas têm que ter boa formação, porque não é só emprego por emprego, as pessoas têm que ter capacidades, não é verdade? Para que tenham acesso ao emprego e depois produzam. Portanto, tem que haver a tal ambivalência, promover o tecido empresarial, particularmente angolano, e das pequenas e médias empresas, mas também valorizar e equipar melhor os recursos humanos para que sejam de facto úteis e necessários. Porque senão eu tenho visto muitas empresas e dizem que nós queremos empregar, mas tem que mandar vir portugueses, tem que mandar vir não sei o quê, portanto, não ganhamos nada assim. Portanto, há que ter essa ambivalência na preocupação. Manobel, para terminarmos, né, e de já agradecer os gestos e a generosidade, Obrigado. duas perguntas de uma só vez. De 0 a 10, que nota dá a governação do presidente João Lourenço? Admite retornar à UNITA e a sua mensagem para os angolanos por via da Camunda News? Voltar à UNITA não vai acontecer. Vou trabalhar com a UNITA onde for necessário. É por isso que estamos a fazer a Frente Patriótica Unida. Na verdade, por Angola. Mas quero já deixar claro que voltar à UNITA institucionalmente não vai acontecer. Segundo, do ponto de vista psicológico, um professor, mesmo quando o aluno é muito fraquito, não pode dar nota 0, porque desanima o aluno. E então, para a governação, também não vamos dar 0. Vamos dar aí 2 a 3. Por aí. 2 a 3. Ficamos assim, pelo menos estamos a encorajar, estamos a fazer qualquer coisa, mas está muito aquém do desejado. Mas estamos a encorajar, não é verdade? E a mensagem? A mensagem para os angolanos, temos que ter fé, temos que acreditar e temos que pensar que somos nós próprios que temos que construir as nossas vidas. Não é verdade? Nós próprios, não há ninguém que vai fazer as coisas por nós. Cada um tenta superar, não sucumbirmos por causa das dificuldades do momento. Eu tenho noção de que a vida está difícil.
Há pessoas frustradas, desanimadas. E na vida, quando você tenta uma coisa, não dá, tenta, se não tiver força anímica, desiste. Mas também, a minha escola me ensinou que nada na vida acontece quando queremos e como queremos. A perseverança tem que ser a chave para que mesmo quando as coisas não acontecem, não desistir e persistir. Tem que ser essa nossa atitude como angolanos. E depois também termos fé mesmo, de que temos mesmo que fazer alternância. A alternância é bom para o país. Deixa o MPLA ir para a oposição. Não é verdade? Vão trabalhar, nos controlar quando governarmos. Se um dia voltarem ao governo, que duvido, mas se um dia voltarem, já vão ser diferentes. Já não vão agir como têm agido agora. Não é verdade? O importante é que quando um governo sai, o outro vem, tenta fazer melhor. Depois esse sai, o outro vem, tenta fazer melhor. Vamos seguir o exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde, dos países lusófonos da língua portuguesa, africanos, Cabo Verde é o melhor exemplo. E é por isso que tem índices sempre superiores a nós, a Moçambique, Santo Tomé. Até Santo Tomé está um bocado melhor do que nós. Não faz sentido. Mas a minha mensagem é de fé e esperança. Os angolanos tenham fé, mas lutemos por nós próprios, nas nossas vidas particulares e na vida comunitária de todos os angolanos. Muito bem. Foram as últimas palavras do nosso convidado, Mano Abel. Temos que ter fé, né? Vamos lutar no sentido de melhorar a coisa. Agradecemos eternamente por essa aula, foi de facto uma grande aula, nós aprendemos muito e temos fé e temos certeza que todos aqueles que acompanharam também estão satisfeitos. A equipa 360 graus se despede formalmente e nós contamos com todos aqueles que nos acompanham em próximas edições. Agradecer também a Lady Laura, a Força da Caneta e a Voz da Diáspora. Boa noite para nós. Saúde não pode levar zero.